E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a minha ideia é tentar dar uma nova perspectiva para a definição de derivada. Bom, até agora a gente vem tratando a derivada de um ponto de vista geométrico e a gente definiu a derivada como a inclinação da reta tangente da função no ponto, né? Então, a gente vai tentar agora uma nova perspectiva além de só essa perspectiva geométrica de inclinação da reta tangente. Bom, o que a gente fez até agora? Até agora a gente teve uma, uma função genérica, né? A gente teve uma função genérica e a gente definiu a derivada como uma inclinação de uma reta. Então, primeiro a gente pegou uma reta secante qualquer e calculou a tangente dessa reta secante a partir da relação, ou melhor, coeficiente angular, né, a partir da relação da tangente. E a gente definiu até agora essa derivada como sendo uma variação infinitesimal. Então, primeiro, como a gente vinha tratando a tangente da reta secante, a gente vai ter a seguinte relação, né? Delta y, delta x. Isso aqui era a nossa tangente da secante. Tá? Isso aqui a gente pode imaginar também como sendo uma variação média, né? Ou uma taxa média. Isso aqui pode ser uma taxa média. Como assim? Ah, isso aqui está nos dizendo que para cada vez que nós variarmos x de alguma forma, y vai variar a partir de algum número. Então, para cada variação em x, nós vamos ter uma variação de y que representa um número. E qual que é essa variação? Essa variação vai cobrir a média de todo esse espaço em x. Agora, no caso da derivada, o que a gente está fazendo é tomando o limite, né, para Δx muito pequeno. Que eu quero agora os dois pontos tão próximos que eles são praticamente coincidentes. Né? Se eu estou fazendo uma situação muito próxima, a gente muda a notação, que é a notação de derivada. Agora não é mais delta, né? E sim d, dy dx. E isso aqui vai ser uma taxa instantânea. Uma taxa instantânea. E essa representação aqui é bastante usada em física. Né? O que isso aqui vai significar? Significa que enquanto a taxa média está olhando como que ΔY vai variar em todo esse intervalo Δx, ele vai meio que substituir, né, essa variação como se fosse uma só variação muito grande. Aqui ele vai ver como o y vai variar para um x muito pequeno. Por isso que é instantânea, imediatamente depois. Aqui eu estou falando imediatamente depois em tempo? Não. Aqui o nosso eixo é de espaço, né? Imediatamente depois em x. Né? Então, para um pequeno x, imediatamente a gente vai ter uma variação instantânea de y. Então, isso é uma outra representação, representando a derivada como taxa de variação, como y está variando em relação a x. Né? Se eu vario x, como é que y vai variar? Está aqui a nossa resposta, é uma derivada, vai ser um número. Né? Ou às vezes pode ser uma função. E aí eu queria passar
para isso não ficar absurdamente abstrato, algumas interpretações físicas, né? Beleza. Algumas interpretações físicas da derivada, né? Por exemplo, vamos definir na primeira interpretação Q é igual a carga de algum corpo, pode ser um elétron, pode ser uma superfície carregada. Q é uma carga. A nossa dq dt, onde t é o tempo, é a nossa corrente instantânea. Como assim? Para um dado tempo, qual é a corrente elétrica naquela situação, naquele momento? Isso aqui é a nossa corrente instantânea. Uma outra coisa que é um pouco mais, talvez mais tangível, é se S é o nosso espaço, então ds dt é a nossa velocidade instantânea. Essa aqui é a velocidade que a gente está olhando num velocímetro. Eu queria fazer um exemplo de problema com velocidade instantânea. Então vamos lá. Meu exemplo é o seguinte. Eu tenho um edifício e ele tem 80 metros de altura. Eu tô aqui e jogo uma pedra do nível da altura do edifício. Ok? E aí eu tenho uma função para a posição dessa pedra, em função do tempo. Então qual que é a minha função? H, que é a altura, é igual a 80 menos 5t quadrado, que considerando a gravidade como 10, né? Aqui não tem velocidade inicial, né? Lembrando aquela fórmula da função horária da velocidade, né? Y igual a y0 mais v0yt mais at quadrado sobre 2. Aqui não existe velocidade, né? Que é zero. A altura é 80. A aceleração da gravidade é menos 10, né? Porque eu estou orientando para cima o nosso sistema. Nosso sistema está orientado assim. Então a aceleração é menos 10 sobre 2, 5. Aí dá essa relação aqui. Mas ok. Então é isso. Essa é a nossa altura. Essa é a função da nossa altura. E aí eu vou perguntar. Qual que é a velocidade média? A velocidade média da queda, né? Então, vou imaginar quanto tempo ela demora caindo. Ela vai cair
até dar zero aqui, né? E aqui para o t dar zero, então, vamos lá. H, essa H é uma função de t, né? Então H de zero. Opa. Quando que ele vai zerar? H de 4, né? Quando t é igual a 4. Isso aqui é zero. Né? Que aqui vai dar 16. 16 vezes 5 é 80. 80 menos 80 é zero. Então demora 4 segundos para cair. 4 segundos. Então a minha velocidade média vai ser o quê? A minha variação de altura, né? Pela minha variação de tempo. O que é isso? É a altura final, 0, menos a inicial, 80, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Isso dá menos 20 metros por segundo. Essa aqui é a nossa velocidade média. Mas aqui a gente sabe que, na verdade, não é que a bola ficou, a pedra ficou 20 segundos, com menos 20 metros por segundo em todos os pontos. Significa que se a gente tivesse que substituir o tempo de queda pela bola por uma velocidade constante, essa velocidade aqui bateria com o nosso tempo. Essa é a média, né? O nosso tempo. Isso aqui é a velocidade média. Então eu vou pedir a minha próxima pergunta vai ser qual que é a nossa velocidade só que eu quero agora a nossa velocidade instantânea e como ela é instantânea, ela tem que ser no momento, né? Então, ela tem que ser num instante. Então, eu quero saber na hora que ela chega no chão. Qual a velocidade dela quando ela chega no chão? Com tempo igual a 4 segundos. E aí, bom, se a velocidade é isso, em delta, a velocidade instantânea tem que ser o limite, né? O limite infinitesimal. Então, a nossa velocidade instantânea vai ser o dh dt. Não é mais delta, é d. E o que é isso? Bom, aí vai ser a derivada dessa função aqui. A gente lembra que a derivada do polinômio era o quê? Se a gente tem um f de x igual a x elevado a n, o nosso f' de x é igual a nx elevado a n menos 1. E não cabe. Então vamos fazer o seguinte. Isso aqui eu vou arrastar para cá. Isso aqui é da aula de exemplos de derivada, né? Então, a derivada do polinômio, a gente cai o expoente e subtrai 1 dele. Então aqui é a mesma coisa, né? Aqui é 80 elevado vezes t elevado a 0, né? Então cai 0, então fica 0. Menos t ao quadrado fica 2, então 5 vezes 2, 10. E fica t, né? T quadrado. Então a velocidade, o dh dt, que é a velocidade instantânea, é igual a menos 10t. E quando é que eu quero saber? Para t igual a 4. Então a velocidade instantânea, vou colocar aqui dh para t igual a 4, dt é menos 10 vezes 4, que é menos 40 metros por segundo. Veja, não é a velocidade média, né? Aqui, a minha pergunta é, se eu fosse substituir isso por uma velocidade constante, que valor eu colocaria para ele demorar o mesmo tempo? Aqui a pergunta é um pouco mais sofisticada.
qual é a velocidade dela naquele momento, naquele exato momento. Isso aqui é uma das aplicações e das interpretações físicas de derivada. Né? Um outro problema, na verdade, não um outro problema, né? Um outro exemplo. Uma terceira interpretação física. Imagina que agora eu tenho um T, isso aqui é a minha temperatura. E o que eu quero fazer? Eu quero mapear como a temperatura ela varia em relação à região. Então, por exemplo, se a gente quer olhar o planeta, né? A gente quer olhar o clima do planeta, ou às vezes uma previsão do tempo, como está o clima em cada estado. A gente quer ver como está a temperatura para cada posição no espaço. Então a gente usa de uma outra grandeza que vai ser dt dx, que é a variação da temperatura no espaço. E isso é o nosso gradiente de temperatura. E é isso que a gente usa para mapear temperatura no espaço. E aí um quarto exemplo, que é a sensibilidade de medidas. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise com GPS, vamos imaginar aqui como uma situação, né? Isso aqui sou eu na Terra. Opa. Isso aqui é a Terra. Eu vou. Isso aqui é a Terra. E eu tô aqui. Como é que funciona? E tem um satélite aqui. Esse aqui é o nosso satélite do GPS. O que acontece? Bom, eu mando um sinal para o satélite. Eu mando aqui um sinal para o satélite. E o satélite reflete esse sinal num lugar em que ele sabe onde é, que ele reconhece já bem, qualquer. E aí ele descobre essa distância que eu tô. Desse lugar, aí ele me fala onde eu tô. Então eu vou dar nome às coisas, né? Eu vou chamar isso aqui de H. Isso aqui de S. E aqui essa distância, opa, a distância que eu quero saber, L, tá? Só que tem um problema. Quando a gente faz os cálculos de satélite, a gente não considera a Terra redonda. Faz uma aproximação dizendo que a Terra é plana. Mas é só uma aproximação, gente. Por favor, vocês sabem que a Terra não é plana, né? É só uma aproximação.
Hoje em dia tem que explicar, né? Aí, essa aqui é a aproximação que é feita, né? Eu tô aqui, o satélite está aqui. E aí? E aí ela vai me dar esse valor. Opa, não. Não é para corrigir. Não era isso. Não é para ficar bonitinho. Ele vai me dar esse valor aqui. Ele vai me dar esse L, né? E não o L que eu quero, que é o verdadeiro. Aqui, isso aqui é H, isso aqui é S. Então o que a gente sabe? Bom, a única coisa que o GPS sabe com certeza é o S. Essa altura ele sabe exatamente quanto é. Porque para cá, ó, ele pode aproximar com o plano porque vai formar 90 graus para ele. Então, tudo bem. Então essa altura ele sabe. O que ele não sabe é como o L varia para o H. O H muda e o L muda também. Então, o que a gente quer saber? Eu quero saber L, né? Então eu quero saber como o L varia em relação ao H. Só que aqui também é uma aproximação média, né? Lembrando que o GPS é usado também, além de para a gente se guiar no Uber 99, essas coisas, ele também é usado para levar, guiar a aeronave, né? Então isso precisa ser absurdamente sensível. Não adianta fazer essa aproximação leve, média. Eu vou querer saber a instantânea, né? Que me é mais sensível. Então, o que que isso daqui eu consigo estimar essa distância aqui. Se eu conheço a variação desse erro, do erro dessa medida, eu posso inferir qual é o erro dessa medida, dessa aproximação. Veja que esse daqui, apesar de ser a mesma letra e as mesmas cores, só o S é igual. Mas talvez eu devesse chamar aqui de S' e L', né? Isso aqui é o erro. O erro da minha medida, o erro da minha aproximação. Então, o que o GPS vai fazer? Essa é a parte fácil, tá? Essa é a parte fácil do problema. O GPS vai fazer essa medida usando a aproximação. Na verdade, ele vai fazer essa medida que é a medida verdadeira, né? De S e de H. Só que ele vai considerar esse H como sendo esse aqui. Ele vai achar que esse H é esse. Ele vai me dar esse L. Ele não vai me dar o L verdadeiro, que é o L que eu quero. Então, se eu souber como o L verdadeiro varia em relação ao H, eu sei qual que é como o GPS está errando daqui para cá. E se eu souber como ele está errando, eu consigo corrigir e aí ele vai me dar o verdadeiro L. Isso é uma aplicação importante. E, bom, bem, digamos, recente, né? O GPS existe há pouco tempo na história da ciência. E, bom, sobre isso era o que eu queria falar sobre essa aula. E hoje também vou tentar tornar isso frequente. Eu vou deixar também um exercício, né, como da outra vez para a gente fazer. O que o nosso exercício diz, né? Eu tenho uma função f de t. E o que essa minha f de t faz? Ela descreve como que um saldo, né, da conta corrente, de uma conta corrente está, né, de acordo com o tempo. O t, né, então f de t é o saldo,
saldo, e T é o tempo em meses. Então, e o T começa em 1. É janeiro. Ok? E aí, quem que é a minha F? A minha F de T é igual. A minha F vai ser menos 5T quadrado mais 60T mais 120. Esse é meu saldo. Em função dos meses, né? E a derivada do saldo, eu já estou dando, né? A derivada do saldo, apesar de que não é nenhuma dificuldade, né? É só aplicar a derivada do polinômio, vai ser menos 10t mais 60. Isso aqui é a minha derivada do saldo. Primeira questão. Eu quero saber quanto que é a f' de 1. E se esse valor for aproximadamente igual à taxa de variação do saldo da conta durante o mês de janeiro, o saldo da conta de fevereiro vai ser maior ou menor que o saldo de janeiro. Então, isso aqui eu quero saber. Eu quero saber quanto que é f de 1 e eu quero saber se o saldo em fevereiro Então, vou fazer o seguinte, saldo em fevereiro é quem? Vou fazer tudo em matematiquês. F de 2, que é o saldo em fevereiro, vai ser maior ou menor que o F de 1. Ok? Essa é a primeira questão. Só que é o seguinte, existem duas formas de resolver, né? Tem a forma mais fácil, que aí seria um pouco de trapaça, né? Não vamos trapacear. Aqui é, sei lá, colocar t igual a 2 aqui, ver quanto dá, t igual a 1 aqui e ver quanto dá. Não é isso que eu quero, né? Isso aqui, por favor, isso aqui no ensino fundamental a gente já sabe fazer. Eu quero que o seguinte, vocês analisem isso aqui, a derivada, e pela derivada vocês me digam se isso vai ser maior ou menor. É pela derivada que eu quero saber, tá bom? E aí a gente pode pedir para justificar, né? Fica a critério. Segunda, eu quero saber quanto que é a f' de 10. E eu quero saber se o saldo continua a aumentar ao longo do ano. E eu quero saber como que a gente pode saber, né? Então, por quê? E aí a última questão é, eu quero saber em que mês o saldo é maior.
quanto que é F'(T) naquele mês. Bom, essa é a questão, né, para o próximo vídeo. Era isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.